pergunta sempre é: nós somos aprovados por Deus? Na verdade, Deus tem nos aprovado ou nós temos sido reprovados? Não é por estarmos aqui pregando a palavra de Deus, ou falando o nome dEle, ou dizendo que amamos Jesus, ou que cantamos louvores, ou porque abrimos a igreja, ou porque temos o compromisso. E às vezes até isso dói o coração, porque às vezes a gente acha que é pelo que muito que a gente faz, que Deus vai olhar lá de cima e ver o quanto nós somos bons e quanto nós somos capazes. E na verdade nós não somos capazes, Ele nos capacita para falar do amor dEle, para pregar o amor dEle, para evangelizar sobre Ele, para até muitas vezes passarmos vergonhas no nome dEle, pelo nome dEle, pelo nome de Jesus. Afinal de contas, o nosso Mestre veio a este mundo e também foi envergonhado e humilhado neste mundo. Então, esta palavra é para que a gente se coloque no lugar onde devemos nos colocar e entender que nós devemos, como servos do Senhor, amar a Cristo e tentarmos o máximo que pudermos sermos semelhantes ao nosso Cristo. Porque o amor do Pai está em Jesus. O amor do Pai é Jesus. As leis, os mandamentos, a segurança de tudo que foi criado é Deus, é o amor de Deus. Exala, Cristo expressa Deus. Cristo expressa o amor de Deus. Então, não é por causa de nós. Nós estamos aqui porque o mundo caiu e Deus escolheu amar pessoas e levantar pessoas para falar deste amor. E é por isso que nós estamos aqui, falando deste amor, com um compromisso, com um dever, sem esperar nada em troca, porque foi para isso que Ele nos chamou, mesmo que o nosso coração às vezes espere algo em troca, mas sempre vem a palavra de Deus nos mostrando que a gente não deve querer nada em troca, porque o mais importante é alertar as pessoas quanto à volta de Jesus, quanto aos últimos dias, e alertar ao povo de Deus que desperte, porque Jesus está voltando. Bem, como ser aprovado? O entendimento que veio ao meu coração quanto a esta palavra. Nós vamos estar lendo a segunda carta de Timóteo. Nós vamos estar lendo o capítulo 2, nós vamos estar lendo do 14 ao versículo 26, do versículo 14 ao versículo 26. Diz assim: traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenha contendas de palavra que para nada aproveitam e são para perversão de ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor Deus, o Senhor, o nosso Deus, conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, abate-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns nesta casa, nesta grande casa, onde muitos foram chamados e poucos são escolhidos nesta casa, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça e a fé e o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução,
sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a verdade dele estão presos. Eu dividi em 4 tópicos. O primeiro é traz a memória. Paulo começa a dizer para Timóteo, no versículo 14, na primeira parte, dizendo assim: traz estas coisas à memória. Trazer o que à memória? Uma das coisas que a igreja hoje tem falhado, e falhado muito, é que a gente tem se preocupado com muitas coisas do mundo. Muitas coisas que são simplesmente para o mundo. Hoje a gente vê pessoas na mídia social, nas redes sociais, se orgulhando de coisas humanas. Mas para o servo do Senhor, para aquele que é chamado pelo Senhor, a viver segundo a obra do Senhor, a viver segundo o mandamento do Senhor, a viver o amor do Senhor, Paulo diz, traz a memória, estas coisas. Que coisas? Foi coisas que ele falou antes. A gente vai ler alguns versículos, né? Porque o texto, a carta é uma sequência, então para a gente poder entender o que ele está dizendo para Timóteo, a gente precisa voltar. Ele vai dizer no versículo 8, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. O que Paulo está dizendo para Timóteo, que a gente deve entender no nosso coração, que a nossa memória deve estar sempre frutífera com o entendimento do que Cristo fez por nós, do que o Messias fez por nós, de como fomos salvos, de como fomos libertos do pecado. Então Paulo está dizendo, traz a memória, lembrar do quê? Vai lembrar do favor que Deus fez. Isso precisa estar na nossa mente. Para nós sermos um obreiro aprovado, para nós sermos alguém que realmente pertence a este reino, a gente precisa trazer à memória as coisas que edificam as nossas vidas. E a principal coisa é que Cristo morreu por nós. Ele nos dá um entendimento disso no versículo 8, nos fazendo lembrar de quem é Jesus. Quem é Jesus? Da descendência de Davi. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer que é aquele que foi prometido para a nossa salvação. Um povo que esperava ser resgatado, o resgate veio. Correto? Vocês veem os profetas anunciando que viria o Messias, ele seria o libertador. A gente vê Moisés, né, que veio a libertar o povo, mas que ele não era o libertador da alma do povo, mas foi aquele que tirou o povo do Egito. Então toda a Bíblia vem trazendo a lembrança de que existia e viria um libertador, e o libertador veio. Então Paulo está dizendo que essas coisas precisam alimentar a nossa mente. Isso precisa frutificar no nosso coração para que nós sejamos servos aprovados por Deus. Então traz a memória, lembra. Aí você vai ver no versículo 11 da segunda carta de Timóteo, palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Entende? Traz a memória isso. Se ele é aquele que foi prometido para nos salvar, agora se vivermos com ele, também com eles. Se morremos com ele, né, morremos para o mundo, agora viveremos para ele eternamente. E ele vai falar no versículo 12, se sofremos também com ele, reinaremos. Se hoje há dificuldade, se hoje há tumultos, tribulações, perseguições, não tem problema, nós reinaremos com ele. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo, sofra, padeça, não tem problema, continua, persiste, traz isso à memória, porque o Cristo que veio até você, ele te traz luz para a salvação, e para onde você vai, essas coisas não acontecerão mais. E ele fala no versículo 3, se fomos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então a gente precisa trazer essas coisas
a memória. Nós precisamos entender que Deus é fiel. Se Ele prometeu, e se tudo que Ele vem falando desde o passado vem acontecendo. É interessante que a pastora, no domingo, falou sobre a carta de João, e um versículo tocou muito meu coração, e é algo que é essa importância da nossa fé em Cristo, que os apóstolos não tiveram uma visão de um anjo. Eles não deitaram, tiveram um sonho e escreveram a Bíblia. Eles estiveram com Cristo. Entende o que é isso? Eles viram, eles tocaram, eles abraçaram. O próprio João deitava a cabeça no peito de Jesus. Era chamado de discípulo amado. A nossa palavra, esta palavra que nós dizemos que é nossa, que é a palavra de Deus que está no nosso coração, não foi escrita por homens comuns, foram escritos por homens cheios do Espírito Santo, pessoas que tocaram na verdade, pessoas que desfrutaram da verdade, que estiveram face a face com Deus. Então não foi algo comum, não foi uma visão, uma ilusão, foi algo que aconteceu, estiveram com Ele. Então, Paulo está dizendo para nós, aquilo que ele disse para Timóteo, diz para nós, traz à memória estas coisas. Não se importe com o que a gente está passando hoje, com as dificuldades de hoje, com as pandemias de hoje. Permaneça, continue, progrida em conhecer a Deus. Busque cada vez mais conhecer a Deus e estar diante dEle. É necessário que essas coisas aconteçam e é necessário que a gente permaneça para que a gente seja aprovado e não reprovados. A segunda parte, ele vai dizer algo que é importantíssimo, que hoje virou moda, contender, debates. As pessoas discutem o tempo todo o que é certo e o que é errado, o que um acha e o que o outro acha. E olha o que Paulo vai dizer para Timóteo, um jovem pastor. Nós vamos ler agora a parte B do versículo 14, e nós vamos ler depois o 16 ao 18. Diz assim: ordena-lhes diante do Senhor que não tenham contenda de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Olha como que isso é importante. Às vezes o contender, brigar, ficar discutindo coisas não ajuda, prejudica, estraga, acaba. Porque ao invés de trazer paz, ao invés de trazer edificação, o que ele diz? Traz perversão para aqueles que ouvem. Eu, na verdade, nunca gostei de debate. Nem debate em rádio, nem debate em lugar nenhum. Não vou nem falar dos debates famosos que tem por aí. Porque não ajuda. Fica um grupinho de um lado e do outro. Cada um falando o que acha. O nosso dever como cristão não é falar o que acha. É falar o que Cristo trouxe para o nosso coração. E se começar a discussão, sair. Nós não devemos tentar levantar a nossa voz para tentar convencer ninguém, porque não é esse o nosso dever. Nós não fazemos isso, nós não podemos fazer isso. A palavra de Deus é muito preciosa, porque quem convence o homem do pecado é o próprio Deus, não somos nós. Nós não temos o direito de tentar convencer pessoas, mas de tentar mostrar para elas, com mansidão, a palavra da verdade, o Espírito de Deus. Nós vamos ver para frente que Ele mesmo fará isso, se o Senhor quiser. É o que está escrito aqui. Olha o versículo 16, do 16 ao 18, ele vai falar assim: mas evita os falatórios profanos. O que é algo profano? Profano é algo que deturpa, né? ou viola a santidade de coisas sagradas. Hoje é o que mais a gente vê. Comentários profanos, coisas que denigrem, coisas que são usadas como blasfêmia contra as coisas de Deus, piadinhas, e as pessoas entraram nessa moda, e ele está falando aqui para nós como servos do Senhor, para não entrar em contendas de palavra, para não entrar em falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Isso aqui é importante, porque a impiedade é a qualidade ou o caráter de quem é ímpio. Quando a gente começa a entrar em falatórios profanos, coisas que denigrem ou que estragam, deturpam as coisas santas,
as pessoas começam a profanar o seu coração de uma forma tal que elas começam a se tornar ímpias. Ímpias, nós vamos ver isso aqui para frente. Então, não é bom para o servo, para aquele que é chamado pelo Senhor, pastor, membro, aquele que foi convocado por Deus a entrar em falatórios, em contendas, em discussões bobas, piadinhas. Não é bom. A Bíblia não nos aprova quanto a isso. Nós somos reprovados se andamos nesta linha. Olha só, versículo 17 diz assim: e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Fileto e Emineu. Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era feita, e perverteram a fé de alguns. Entende o que acontece? É como se fosse um machucado que comece a infeccionar, e começa a gangrenar, e começa a estragar, e apodrecer, que já não tem mais jeito. Essas questões, as contendas, as discussões bobas, essas coisas esses falatórios profanos, eles só produzem impiedade, só produzem iniquidade, só produzem pecado, só destrói o que é perfeito, não traz luz, não traz paz. Olha o que diz lá em Tiago. Abre comigo, Tiago capítulo 1, do versículo 13 ao 15. Tiago capítulo 1, do versículo 13 ao 15, diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Quando começam os falatórios, as suas razões, os comentários, que as pessoas começam a dizer os seus achismos, e a gente começa a entrar no meio, a gente vê que algumas palavras entram em nosso coração e elas se misturam com as nossas concupiscências e os desejos do nosso coração. E aí, quando a gente vai ver, a gente está para o lado da concupiscência, para o lado da carne, para o lado do pecado, dizendo que é de Deus, e brigando com as pessoas. E olha o que acontece, diz assim, vou ler de novo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Entendam, o que Paulo está dizendo lá em Timóteo é para a gente fugir dessas coisas, para que o pecado não gere morte em nossos corações. É importante a gente entender isso. É importante a gente ter isso firmado no nosso coração, para que a gente não entre em discussões. Eu falo isso para mim. Como eu gostava de discutir. De vez em quando dá rola umas brigas. Briga gospel não presta, não serve de nada. Debate não serve de nada muitas vezes. Só serve para criar dúvida no coração das pessoas. Fica cada um dizendo o que acha. Tem gente até na internet dizendo que os próprios crentes não se entendem. Porque nós deixamos de pregar a palavra para ficar discutindo com as pessoas na internet. Fica um mandando um recadinho para o outro. Nós viramos isso. Está terrível. O servo de Deus não deve contender, não deve entrar nesses falatórios profanos. Isso só gera e produz iniquidade, só produz impiedade, só leva as pessoas à perversão e mais nada. Não gera outra coisa, não está melhorando, percebam, está piorando. Os crentes estão fugindo da igreja, eles estão procurando lugares onde agrada o seu coração. Ninguém mais quer ouvir a palavra, as pessoas querem ouvir coisas que agradem aquilo que elas desejam. As pessoas estão procurando Deus como se fosse um amuleto para que pudesse Deus favorecê-los. Hoje eu estava ouvindo uma música de uma pessoa até conhecida e me entristeceu, porque estava dizendo na música: eu quero ser como Davi. Eu quero ser como Davi porque Deus viu a capacidade dele. Davi não tinha capacidade nenhuma. Quem deu alguma coisa para Davi foi Deus, e Davi reconheceu isso. E às vezes está no nosso coração: eu quero ser como Moisés, eu quero ser como Sansão. Em nenhum lugar da Bíblia diz que a gente deve ser como esses homens. A Bíblia diz que nós devemos ser semelhantes a Jesus, ou imitar os apóstolos que imitavam Jesus.
É isso que a Bíblia nos manda fazer, sermos como Cristo. Porque o amor de Deus está no Cristo, a expressão do amor de Deus está em Cristo. Estes homens buscaram conhecê-lo, falaram e profetizaram sobre ele. Nenhum deles pediram, sejam igual a mim. O máximo é que diz o apóstolo, ou os apóstolos, sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Não é sejam igual a mim, é muito diferente. Eles nunca disseram, olha a minha capacidade. Deus olhou para a minha capacidade, onde já se viu isso? Então o servo de Deus não pode entrar nessas questões loucas, bobas, e entrar por esse caminho de engano, de mentira. Olha o que diz no versículo 23 de 2 Timóteo, ao versículo 25. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém. Olha o versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender. Imagina aquele jovem pastor, na época que ele estava, que a igreja era perseguida ferrenhamente, onde as pessoas... Hoje é igualzinho, só que é maquiado, né? Naquela época, acredito que conseguia se botar para fora. Hoje não, hoje está tudo misturado no mesmo lugar, e a gente olha e as pessoas agem como se aquelas coisas fossem normais, as heresias fossem normais, as mentiras fossem normais, e ficam ali se deleitando e dizendo, não, mas o importante é que estão no Senhor. Mas não é contender, não é brigar. Vou ler de novo, versículo 24, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, meu Deus, vai lá no fundo, mas sim ser manso para com todos, e apto para ensinar, sofredor. Entende o que é isso? Alguém manso, que ensina com mansidão, e ainda sofredor por querer ver Cristo. Acredito eu nas pessoas. Não brigar, porque hoje parece que há um ódio de querer provar. É diferente. A gente quer provar que sabe. Não, é de querer ver Cristo na pessoa. Paulo diz assim, lá em Gálatas, diz que ele geme novamente com dores de parto, para querer ver Cristo naqueles homens, e a gente não sofre para querer ver Cristo, a gente sofre para querer mostrar o nosso entendimento, o nosso conhecimento, o nosso grego, o nosso hebraico, as nossas línguas estranhas, as nossas profecias, as nossas revelações, e nada de Deus, e nada de Cristo, e nada do amor de Deus. Então, entenda, não podemos contender, temos que ensinar com mansidão. E ele diz no versículo 25, diz assim, instruindo com mansidão os que resistem, a ver, percebe o texto, percebe a leitura, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para reconhecerem a verdade. O nosso dever de cristão, de servo do Senhor, é ensinar com mansidão. É ensinar, sofrer para querer ver Cristo nascer nessas pessoas. Mas quem dá o crescimento, o entendimento, o arrependimento é o próprio Deus. Por isso a Bíblia não diz para a gente ficar contendendo, disputando. Vocês lembram de Paulo, quando estava lá no Areópago? O que faziam os gregos? Eles gostavam de ficar discutindo, filosofando, mostrando os seus conhecimentos, mostrando as suas ideias, como é até hoje. Paulo pede para falar, fala e sai. Uns ouvem, outros não. Ensina com mansidão. E aqueles que ouviram, seguem a Cristo. E os que não, continuam blasfemando. Esse é o nosso dever. Não é de contender, de brigar, de querer mostrar alguma coisa. O outro, e é tão importante quanto, está no versículo 19 e 20, que é o fundamento. Por que a gente não contém? Por que a gente não fica contendendo, brigando, forçando as coisas? Por quê? Porque está lá no versículo 19, diz assim, todavia o fundamento de Deus fica firme. É fundamento, é a base, é chão, é sólido.
é de Deus. Diz assim: todavia, um fundamento de Deus fica firme, tendo este selo carimbado. É o selo de Deus, ninguém abre. Ele fechou, ele determinou assim, é o seu beneplácito, ele decidiu no seu conselho, da sua santidade, desta forma. Isso é fundamento, ok? Fica firme, Deus fica firme. Calma aí que eu bolei. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O que move o nosso coração a entendermos que somos de Cristo? O fugir da iniquidade. Mas Deus sabe quem são os dele. Não adianta a gente fugir de um lado para o outro. Isso é doutrina, Deus sabe, Deus escolheu na eternidade. Mas o nosso dever é não contender. Não só não contender, como fugir, apartar-se do mal. Que isso mostra os nossos frutos de arrependimento. É assim que somos identificados como verdadeiros cristãos. Não como aqueles que têm discursos bonitos, mas são como sepulcros caiados. Por fora são belos, mas por dentro estão podres. Então, é isso que Paulo está dizendo, é esse fundamento. Deus sabe. Então, prega a palavra com mansidão, com entendimento. E Deus vai dar o arrependimento àqueles que são seus. E eles vão se voltar para o Senhor. Não é com a minha eloquência, não é com o meu entendimento. Pode estudar, claro. Pode conhecer o hebraico, o grego, o chinês, o alemão, toda a língua que você quiser conhecer, toda a ciência que você quiser ter. Mas o mais importante é que a palavra de Deus saia pura do teu coração. E que Deus, que é Senhor e soberano, que é conhecedor dos seus, dê entendimento e arrependimento àqueles que vão ser salvos. É fato. E o nosso dever é fugir, se afastar. Quando vê que vai criar iniquidades, quando vê que vai criar discussões, e o pecado vai ser manifesto, foge, sai, mete o pé, não fica perto. Fala, prega com amor. E deixa Deus trabalhar e fazer a obra que é dele. O pregar vem dele. E o arrepender-se das pessoas também vem dele. A Bíblia diz, lá em Coríntios, que Deus dá o arrependimento segundo Deus gera vida. Porque o arrependimento segundo o homem, da carne, não gera nada, gera morte. Então é Deus quem faz. Deus nos capacita e faz a obra. Ok? Então, isso é fundamento. E a quarta parte é agora aquela parte que nós estamos dizendo e falando para que a gente entenda que deve ser algo que deve coçar, algo que deve agir como alerta na nossa mente. Se estamos sendo aprovados ou não por Deus. Se Deus está nos aprovando ou Deus está nos reprovando. Se Deus está contente porque vê Cristo em nós, não por causa das nossas ações, porque pelas obras ninguém é salvo, mas se temos um coração puro diante de Deus ou não, ou nosso coração está orgulhoso, estamos cheios de si, estamos cheios de nossos conhecimentos. Se é assim, estamos sendo reprovados. Olha o que diz no versículo 15. Diz assim, versículo 15 do capítulo 2 de 2 Timóteo, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Aquele que foi chamado no meio da reprovação. Estávamos todos reprovados. Por Deus ninguém é aprovado, todos reprovados, todos. Ele olhou e não viu ninguém que prestasse. Todos estavam debaixo do pecado, mas ele chamou. Entende? Eu gosto de usar o exemplo lá do povo do Egito. Deus amou um povo, levou para o Egito e tirou com mão forte. Aquele povo conhecia pouco desse Deus. Só ouviu falar de Abraão, Isaac e Jacó, que falavam desse Deus e coisa e tal. Deus tira com mão forte. E agora esse povo que foi chamado por Deus, agora deve andar na lei de Deus. Porque Deus se apresenta a eles. Entenderam? Deus se apresentou a nós. Deus se mostrou o Senhor das nossas vidas. Deus se mostrou soberano. Deus se mostrou
totalmente Deus, divino, poderoso, maravilhoso. Ele nos chamou, nos tirou com a mão forte das trevas. E agora o que Ele quer de nós? Que obedeçamos às suas leis, que ande nos seus caminhos, que fujamos da iniquidade, que paremos de gostar de pecar. Mas se pecarmos, que nos arrependamos de tudo que a gente tem feito. Ele diz que a gente precisa procurar estarmos diante de Deus aprovados. Aprovados como? O obreiro que não tem de que se envergonhar. O obreiro de Deus não se envergonha do Evangelho. O obreiro de Deus não se envergonha do testemunho de Cristo. O obreiro de Deus não se envergonha do testemunho dos apóstolos. Hoje o que nós vemos são pessoas com vergonha, porque não aceitam o testemunho de Cristo, porque o sofrimento de Cristo parece que para nada valeu. As pessoas olham para o sofrimento de Cristo e eles não querem o sofrimento, eles querem a bênção de Deus, eles querem a riqueza de Deus, eles querem a maravilha de Deus, eles querem a fama, mas não pode, porque a Bíblia nos declara que aquele que está em Cristo precisa padecer como Ele, ser sofredor por anunciar o Evangelho. Não estou dizendo que muitos serão pobres, entre pobres e ricos, todos aqueles que buscam piamente servir ao Senhor padecerão, está escrito. Padecerão, neste mundo padeceremos, nós sofreremos por causa do amor de Deus, porque não pertencemos a este mundo, nós pertencemos a Ele. Este mundo é só passagem, é só para testemunharmos dele. Então ele vai dizer para nós: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Não é simplesmente o fato de dizer a Bíblia ou pronunciar versículos da Bíblia. Manejar a palavra é ser apto por Ele para falar dele. Ele é a palavra que tem que estar no nosso coração, ser a palavra desejada por nós, os cristãos. Ser o maior desejo. Hoje é uma luta tão grande, e nós vemos isso, nós temos o celular e a Bíblia. O celular toca, a gente deixa de ler a Bíblia. Um vídeo aparece, nós deixamos de ler a Bíblia. Uma notícia aparece e a gente deixa o celular falar mais no nosso coração que a palavra de Deus. Para nós, servos do Senhor, isso me rasga o coração. Nós devemos amar a palavra dele, entender, conhecer a ele. Não é simplesmente o fato de ler a Bíblia, decorar versículos, é conhecer o seu Senhor, é conhecer o seu Criador. Para sermos semelhantes a Jesus, precisamos saber como ele é, como ele fez, o que ele fez, como ele agiu, por que ele sofreu, por que nós também vamos passar por sofrimentos e decepções, e por que nós não devemos ter vergonha dele, nem dos apóstolos que foram presos, foram torturados. Hoje o que nós vemos são pessoas que parecem reis para o mundo, onde deveriam parecer aqueles que estão levando uma palavra de poder para reinar com Cristo no céu. Versículo 21 e 22 diz assim, ele vai falar: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. E ele diz mais: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o nome do Senhor. De sorte que se alguém se purificar, deixar de andar no caminho torto, deixar de andar em contendas, deixar de querer amaciar o ego, né, preferir as paixões do coração, preferir com que a sua vida seja exaltada e o mundo veja quem você é, deixar essas coisas, se purificar destas coisas, parar de querer mostrar que é melhor do que as pessoas, você será um vaso aprovado pelo Senhor, um vaso de honra, alguém que Deus colocará
para uso exclusivo da sua obra. Não é para botar num pedestal para dizer, olha que belo o meu vaso. Não, esse vaso é útil na minha obra. É bem diferente. É bem diferente, porque o vaso não tem vontade própria, a não ser que o seu Senhor pegue e coloque onde quer, tanto vaso de honra como de desonra, porque o vaso de honra se coloca coisas boas para a obra, para casa, perfumes, mantimentos, mas o vaso para desonra, para lixo, para podridão, para coisas que não prestam. Então, que a gente procure estar diante de Deus com um coração puro, fugindo das paixões. E ele usa esse termo, paixões da mocidade, porque ele está falando com Timóteo. Mas essa paixão da mocidade parece que hoje pegou em todo mundo, até nos velhos de 80, 100 anos. Aí a galera aí está pirando na batatinha. É hora da gente começar a entender que a nossa vida é passageira aqui. E parar de querer ser como os novinhos, tentar ganhar o mundo, tentar ganhar as coisas para ser visto pelas pessoas. Volto a dizer, como eu sempre disse aqui, não estou dizendo que a pessoa não deva estudar, não deva procurar ter um bom emprego, não deva se dedicar, conhecer bem, ter uma boa ciência, um bom entendimento. Mas se não tiver o amor de Deus, não fugir das paixões do mundo, não se dedicar a querer conhecer o Senhor, infelizmente, no teu coração pesa a maldição do pecado ainda de morte. Você ainda não entendeu que quem deve aparecer é Cristo. O obreiro de Deus, o servo do Senhor, só é aprovado porque Cristo é o que aparece. Porque se Cristo não aparece, esse vaso é de desonra, esse vaso não presta, não serve para a obra do Senhor. O obreiro aprovado é aquele que é semelhante a Jesus, que parece com Jesus, que transmite Jesus, que cheira Jesus, que tem a mente de Cristo e o coração de Cristo. E a gente, como servo do Senhor, devemos procurar isso, buscar isso, amar isso, desejar isso, ter o entendimento nisso. Nosso coração deve estar voltado para isso. A nossa vida deve estar voltada, desejada, de não querer satisfazer os desejos do nosso coração, mas querer fazer os desejos do coração de Deus. A Bíblia fala que nós devemos buscar a vontade de Deus. Parece algo tão egoísta, mas quando buscamos a vontade de Deus, entendemos que tudo é passageiro. E quem viver para este mundo passageiro, morrerá. Viverá, até prosperará, mas morrerá. E infeliz, sem Deus, sem a presença de Deus. Mas aquele que morrer para este mundo, vai experimentar da paz que o mundo não conhece. Que poucos entendem e que poucos têm, que é a paz de Cristo. A paz que excede todo o entendimento. Que a tua vida seja de um obreiro aprovado, um obreiro que ama o seu Senhor, um obreiro que quer estar diante de Deus com um coração aberto, pedindo a Ele que Ele conduza para que a vida seja um exemplo para muitos. Mas que em nome de Jesus, eu espero, em nome de Jesus, que você possa entender esta palavra através do Espírito Santo de Deus e buscar ser aprovado pelo Senhor. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Jesus.